Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje é o nosso episódio número 69 e teremos não só uma grande participação especial, como duas grandes participações especiais. Eu tô de verdade assim muito honrado deles terem aceito o meu convite. O tema de hoje é ansiedade na visão sistêmica. Vamos falar então sobre ansiedade a partir da visão sistêmica. Provavelmente vamos falar um pouco sobre constelação familiar. E eu estou muito honrado porque dois grandes mestres aceitaram o meu convite, que é o professor João Bastos e a professora Sônia Onuki. Doutora Sônia Onuki, são dois psicólogos, são trainers. Fiz a minha formação em constelação familiar com eles em Maceió. E eles aceitaram o convite da gente conversar um pouco mais sobre isso, talvez deles, com a generosidade deles de vir aqui, de contribuir para a gente bater um papo sobre isso, sobre ansiedade na visão sistêmica. Eu tô super afim de ouvir essa live. Espero que vocês estejam também. Tá todo mundo me ouvindo bem? Se vocês puderem apertar o coraçãozinho aí, falar de onde vocês vêm, para a gente poder acolher com muito carinho, com muita atenção aqui o professor João Bastos, a professora Sônia. Eu acho que eles já apareceram por aqui. Vou chamá-los e a gente vai seguindo então. Opa! Olá, estamos aqui! A gente ajusta aqui a câmera. Olá, vocês estão ouvindo a gente? Tá bom o som aí? Eu estou ouvindo bem vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que o pessoal está Estamos ouvindo bem ouvindo também. perfeito. Que bom. Bom, gente, então estou feliz, estou emocionado aqui de vocês de verdade terem me aceito o convite. Deixa a gente abrir aqui na câmera. Eu lembro, também juntinhos aí, né? Eu nem quis dar um spoiler que, além de tudo, vocês ainda são um casal, né? Eu fiquei muito emocionado, e aí quando a gente parece que vai meio uma coisa meio túnel do tempo, né? Eu lembro do ano passado, eu não sei, eu acho que imagino que vocês estão aí em Maceió, né? Eu me lembro de Maceió e da gente ter passado aí aqueles 9 dias juntos, era de manhã, de tarde, às vezes à noite também, e o quanto que foi especial para mim, o quanto que foi enriquecedor para mim, para minha vida pessoal e o quanto que contribuiu para o meu trabalho também. Então, fico muito feliz e agora parece que dá uma coisa meio túnel do tempo, a gente já vinha conversando, fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o convite e tenho certeza que vai ser muito rico também para o pessoal que acompanha aqui. Então, uma coisa que eu aprendi, inclusive com vocês, e que eu tenho tentado utilizar ao máximo, é manter assim um estado de presença, né? Sem às vezes querer ficar muito agoniado, muito na expectativa, sem preparar demais, mas estando presente e vamos ver o que vai dar. Então eu quero abrir a fala para vocês. Eu fico na dúvida até se vocês querem falar um pouquinho de vocês primeiro. Tem tanta coisa para falar. 9 dias, manhã, tarde e noite foi pouco. Então a gente tem 1 hora aqui. Com certeza vai ser muito pouco, mas vai ser muito rico também. Então vamos começar começando. Vai. Muito bom, Pedro. E para nós é uma felicidade estar aqui com você, né? Você é uma pessoa excepcional, maravilhosa, sabe? A gente tem muito orgulho de você ter estado conosco aqui, né? Esses dias e estamos mais orgulhosos ainda de estar aqui com você. É verdade. E eu me lembro bem da fotografia. Eu disse, professora, vamos fazer uma foto, porque essa foto aqui com os bonecos, eu sei que a minha vida vai dar uma guinada. E realmente é verdade. Então, assim, estar na presença é também voltar a algum momento e lembrar de coisas boas. E também, muitas vezes, poder navegar num futuro
sem ansiedade, porque a ansiedade, na realidade, é o medo de algo que a gente não sabe de onde vem. E presença não, mas a presença a gente pode estar, pode dar um passo atrás, olhar para trás, reconhecer aquilo que foi, como foi, e dentro desse presente, olhar para aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pode até projetar como salutar, né? Um pouquinho diferente, mas hoje eu até respondi para você, nós vamos falar sobre constelação mesmo, dentro desse aspecto de ansiedade. Ótimo, que bom, que bom. Eu lembro bem dessa foto dos bonequinhos, eu até... Espero que eu não deixei separado aqui, mas está até ali olhando os bonequinhos que um amigo meu fez também para fazer a constelação com os bonecos, e foi ótimo aquele aprendizado dos bonequinhos lá. Ao mesmo tempo, essa coisa da presença foi muito interessante também. E eu, particularmente, estava sentindo uma certa expectativa e uma certa ansiedade para essa nossa conversa. E aí eu pensei até em começar sobre isso, né? Mas eu senti que era uma ansiedade boa, né? Era uma expectativa boa de uma coisa legal que eu não sabia exatamente como que ia ser. E talvez tenha um ingrediente aí que eu falo com o pessoal, com as pessoas que eu atendo, com todo mundo, que é quando a gente coloca confiança junto, né? Talvez era uma ansiedade, mas com confiança. Assim, eu não sabia como é que ia ser, a gente não teve um script, né? A gente não tem um script para nossa conversa, mas a minha confiança a minha expectativa, a minha ansiedade, mas junto com uma confiança de que ia ser muito legal. E aí, às vezes, infelizmente, a gente tem também um grau de ansiedade que quando ela passa de certo limite de ser saudável, de ser essa expectativa boa, de ser alguma coisa que ajuda a gente a se preparar para alguma coisa que está por vir, e começa a entrar no nível de adoecimento. E aí, esse é o grande ponto que a gente conversa muito aqui no Fala Ansiedade, que vocês, com a experiência de vocês, com certeza acompanharam de muita gente, né? E aí, eu acho que o interessante dessa nossa conversa é justamente a gente trazer um olhar mais amplo para isso. E que a visão sistêmica e que a constelação familiar abraça demais isso, né? Coisas que eu brinco com o pessoal aqui que eu falo que assim, a gente vai viajar um pouco. A gente vai viajar porque às vezes a gente está acostumado a uma coisa meio causa e efeito, né? E causa e efeito e tomar um remédio para resolver. E no final das contas, às vezes a nossa situação é muito mais complexa que isso. E a visão sistêmica eu acho que ajuda a abraçar muito isso, né? Então, eu queria talvez até ouvir um pouquinho de vocês isso, né? Desse limite da ansiedade natural, dessa ansiedade que passa de um certo ponto, e de o quanto que isso o que pode estar por trás disso. E ao mesmo tempo, não sei, sim, por favor, pode falar. Opa, vocês estão me ouvindo? Conto até com a ajuda do pessoal aqui, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou vendo que eu não estou os ouvindo aqui. O pessoal está dizendo que está sem som, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Quem está acompanhando aqui está conseguindo me ouvir ou não só está conseguindo ouvi-los? Eles que estão sem áudio, né? Eles estão sem áudio. E vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Porque senão, de repente, a gente só refaz aqui e religa a conexão. Pedro, sim. Eu ouço você. Legal? Então a gente vai chamá-los aqui de volta. Que bom, gente. Legal ter vocês aqui.
Agradeço aqui a atenção de vocês e vai ser um papo bem especial. Eles provavelmente devem estar voltando aqui para a gente conversar. Deixa eu até ver se eu volto aqui. Deixa eu encontrá-los aqui no comentário. Estamos de volta. Opa, acho que agora voltou. Voltou. Conseguimos entrar aqui. Qualquer coisa, se cair alguma coisa, eu posso entrar com o da Sônia, o meu aqui, tá? Estou com outro celular, aí você... Tá bom? Aí procura o seu. Tá jóia. Acho que não vai cair mais, não. É que nós estamos bem num interior aqui, nós estamos isolados, tá? Então a internet aqui, às vezes, ela tem uns picos desses. Mas tá boa hoje. Vamos lá. Então vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar agora para falar. Então, a Legal. ansiedade, ela... Existe um momento que ela é bem interessante, porque nos permite antecipar algumas coisas, planejar. Porém, quando ela passa e a gente fala assim, até mesmo com um remedinho não dá certo, é preciso olhar sistemicamente para ver o que tem por trás disso. Aí Bert Helling diz assim que muito da ansiedade, Eu vi que você estava falando que o Bert Helling trouxe de um amor interrompido, né? Eu vi até aí, eu acho que deu uma travadinha na tela. Acho que ficamos sem som de novo. Pessoal que está acompanhando aqui, se puder comentar, vocês estão ouvindo a professora? Acho que está sem som. Não, não está. Bom, gente, vocês estão me ouvindo, né? Depois a gente vai dar provavelmente a gente deve dar uma editada aqui, mas estamos aqui agora, então, entrando no Instagram da professora Sônia aqui, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então a gente mantém bem aqui a nossa conexão. Podem continuar aí que a gente vai. Olá, pessoal. Deixa eu até aproveitar para falar para o pessoal aqui com a Lilian, com a Lindy, com a Samela. Legal, todo mundo aqui. Como a gente diz, nenhum plano se sustenta no campo de batalha, não é por isso que a gente não vai planejar e não é por isso que a gente vai reformular e tentar até dar certo, né? Já deu para ver que o papo é bom, então a gente vai ajustar essa parte técnica aqui, mas vamos com certeza manter aqui o nosso papo.
Ela Vou dar uma dica, não fiquem ansiosos não, tá? Isso faz parte. Foi tudo combinado, né? Esse é um exercício também, né? Então vamos voltar lá no amor interrompido para a gente ganhar. Vamos. A nossa conexão foi interrompida, assim como talvez o amor interrompido pode estar relacionado à ansiedade, segundo Beth Hellinger. Acho que foi a parte onde a gente parou aqui, né? É verdade. A criança, né, quando nós somos crianças, nós temos, e estamos lá com o nosso pai, a nossa mãe, né? Você tem eles durante todo o tempo, né? Então eles estão ali para te alimentar, para te sustentar, para fazer tudo aquilo, porque uma criança sozinha ela não vive. Agora, o que acontece? Em alguns momentos pode ser que esse pai falte, que ele não vá poder dar essa assistência para essa criança de alguma forma. Imaginando, por exemplo, até uma pessoa que sai, né, uma separação num casal, que aquela criança fica comum, ela fica aguardando que chegue aquele que não está. Né? Muitas vezes ela está naquele aguardo, ela espera que aquilo aconteça. E, num primeiro momento, fica sempre naquela expectativa, achando que vai chegar aquele momento. Até que chega uma hora que ela começa a entrar nessa ansiedade. Né? Ela começa a ter uma ansiedade. Será que vai chegar? E chega até o ponto da desistência. Então, interromper, né, esse amor, né, esse amor que não é completo, a gente pode estar procurando a vida inteira. E muitas pessoas desenvolvem, às vezes, dificuldades de ansiedade no relacionamento, porque se a outra pessoa some um pouquinho, né, Pedro? Você já deve ter percebido, em muitos pacientes meus, em muitos clientes, o cliente ele vem e ele fala, mas será que ele vai me ligar? Porque acho que nunca mais vai voltar, acho que nunca mais vai acontecer, porque acho que me abandonou e fica no WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Instagram, procura a pessoa na internet, manda e-mail, faz de tudo, porque fica como uma criança na ansiedade, com medo de que aquela pessoa não volte. Pois é. E aí, nesse amor interrompido, Bertil diz o seguinte, que muitas vezes é o medo, né? O medo dessa incerteza, porque a ansiedade é o medo de algo que você não conhece, de onde vem, como vem. E a constelação, ela nos permite, quando a gente faz o posicionamento e a gente vai colocar o elemento ansiedade, a minha dor e aonde é que ela está, você consegue encontrar aonde foi que começou. Qual é o pulo do gato ali onde começou. Então, a constelação ela é útil para isso, para que a gente possa fazer um diagnóstico, para que a gente possa enxergar se foi lá no amor interrompido, se foi numa geração passada até. Bertil diz assim, que muitas vezes... no meu livro tem uma história onde eu conto que quando punham a mesa, mesmo eu sendo consultora do Sebrae, punham a mesa, eu ficava naquela ansiedade, será que vai faltar comida para mim? Será que vai faltar comida para mim? E eu não entendia. E essa ansiedade era a ansiedade que vinha da minha avó. E na constelação, daí a gente descobriu isso, que era algo que vinha da minha avó. Mesmo que tivesse muita comida, aquilo para mim era angustiante, né? Quando a gente conseguiu resolver isso, e na hora que a Maildes, que é a consteladora que me constelou, que também está aí no livro, que fez a minha constelação, minha amiga de Campinas, aí ela falou assim, será que é isso mesmo, Maildes? Ela falou, Soninha, é da sua ancestralidade. E nessa época o papai e a mamãe ainda eram vivos. E aí eu perguntei, alguém passou fome na família? Porque a gente é dono de churrascaria, a gente é dono de uma rede de churrascaria. Nós somos donos de rede de churrascaria porque eu passei fome na infância. Daí eles contam que quando eles vieram do Japão, passaram muita fome e tal. E aí era a ansiedade da minha avó, o medo de não ter comida. E aí eu assumi essa ansiedade, era uma angústia muito grande. Então a constelação nos permite chegar nesse ponto. E aí você, como constelador, também tem essa ferramenta na mão, esse recurso que pode ajudar as pessoas a estar constelando um pouquinho. Uau, com certeza. Nossa, bom, realmente a gente começando, né? Vocês estão trazendo, e uma coisa que até falo muito, né? Que às vezes a gente quer resolver o problema agora, e às vezes a gente quer resolver com uma pílula mágica, com um remédio que eu tomo
para deixar de sentir o que eu estou sentindo. Mas um aspecto que eu acredito que é fundamental e que muitas vezes a gente fica patinando a vida inteira e não encontra, que é a gente olhar para a gente mesmo de uma forma mais profunda, aprofundar na nossa história. E aí, como o professor falou, né, na nossa história de vida, talvez na nossa infância, e talvez aquilo que a gente ansiava e que a gente esperava, e aquilo que talvez acabou se tornando talvez ali uma ferida que da nossa lado, que é uma questão maior, né, que é uma questão familiar, que é uma questão dessa conexão da nossa origem e que também pode ter sido vindo através da nossa cultura ali, né, dos nossos pais, avós, como esse exemplo que você bem citou, né, e o quão rico é quando a gente percebe e pode olhar um pouco além, de uma forma um pouco mais profunda, ou como eu falo para o pessoal, até para a gente viajar um pouco mais na nossa história e desatar alguns nós, né? O pessoal está me ouvindo aqui? Vocês estão me ouvindo? Tem gente que está dizendo que travou, não sei se vocês estão ouvindo aqui o que eu tô falando. A Camila, sim. Legal, então acho que vocês estão acompanhando aqui o feedback que eu falei aqui do que eles trouxeram, né? Eles já estão me chamando de volta aqui. E eles já devem estar entrando de volta também. Isso, Pode falar. Nós ouvimos você aqui tudo, tá? Porque nós estamos com 2 celulares aqui para se travar, a gente ir para o outro. Tá certo? Ótimo. Legal. Olha, que bacana, viu? Outro dia eu estava fazendo uma live aqui, aí teve um panelaço, teve moto, teve tudo. E aí o tema, eu não lembro qual que era o tema, mas era manter o equilíbrio. Aí o universo veio me testou, né? Porque teve um panelaço que parecia que estava na minha orelha, moto não parava de passar, e a gente estava falando como é que a gente supera os desafios para manter o nosso equilíbrio. Do mesmo jeito aqui, né? A gente cai e volta, mas não deixa de ser algo bacana para a gente poder lidar e superar e tocar o barco, né? Verdade. Sabe, Pedro, quando você fala disso, da história da pessoa, né? De contar a história de lá atrás, eu vejo isso é muito importante, tá? Uma das coisas que eu trabalho assim na história, né? É historiobiografia. A pessoa, ela conta a própria história, ela se apropria disso, né? Ela se apropria da história de vida dela. E aí nós entendemos muito que numa visão da constelação é importante porque nós fazemos parte de um sistema. Então, quando a gente olha, por exemplo, a ansiedade como uma coisa ruim, né? Como é algo ruim, é péssimo, isso aqui está atrapalhando a minha vida, a gente tem pouca força em relação a isso. Mas quando nós olhamos para isso e nos perguntamos, né, o que isso está me trazendo de informação, o que essa ansiedade está buscando que eu olhe, onde que está, né, essa minha vontade, esse meu impulso para resolver isso, ou para solucionar essa situação, ou para fazer isso, nós podemos entrar em contato com o sistema. E o que é interessante é que muitas pessoas sofrem de ansiedade sem saber o motivo do que estão sofrendo. Às vezes não conseguem localizar na própria história o que aconteceu. E eu já tive pessoas assim, eu tive um caso bem interessante de uma moça que eu conheci ela numa feira e a gente começou a conversar, né? E ela me falando da ansiedade que ela tinha quando entrava, quando tinha que subir escadas ou etc, né? E ela falou sobre isso tudo. E aí, ali naquela conversa, eu fui levando ela a contar e a falar. E no final, a gente chegou na gestação dela. E ela me falando da gestação. E lá se abriu assim um campo de informação, né? E nós podemos olhar para aquilo. E no final, né, eu falei assim, mas
o que aconteceu com a sua mãe, né? Porque eu sinto aqui que houve alguma coisa com ela na gestação. E foi interessante que ela despertou naquele momento e lembrou-se que a mãe dela tinha contado uma vez para ela, mas ela não tinha feito conexão nenhuma, que a mãe dela, quando estava grávida dela, caiu da escada. Sabe? Caiu de uma escada. Uau. E então essa informação ficou ali. E naquele momento ela conseguiu compreender que o que ela estava sentindo, na verdade, era uma memória, né, passada, e que ela não conseguia, de alguma forma, ter noção disso. Não tinha uma razão que explicava a ansiedade dela, mas a ansiedade vinha de uma gestação, de alguma questão na gestação, ou captado da própria mãe, ou dela mesmo, né? A gente tem que entender alguns aspectos mais complexos, né? Olha muito as gestações. Então, quando a gente olha isso na constelação, a gente consegue localizar, né? E muitas vezes também, Pedro, uma mãe que já passou por 3 abortos, passou por alguns abortos, e aí, então, a verdade da mãe, o cuidado da mãe passa para essa criança, e essa criança vai se tornando um adulto. Opa, travou aqui. Travou aqui. De novo, conto com a ajuda de vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês ouviram aqui o que eles falaram? Vocês estão conseguindo me ouvir? Mas parece que de novo meio que cortou o áudio, né, deles. É isso? Entrar de novo, né? E olha a profundidade do que eles estão trazendo, né? O professor João Barros estava dizendo que ao acompanhar uma pessoa, teve até um comentário aqui de alguém dizendo, né, que também tem às vezes esse medo. Quer dizer, ao acompanhar alguém que às vezes parece que tem uma reação muito desproporcional, se dar a oportunidade de aprofundar na história de vida, e aí a gente vai se abrindo ao ponto de perceber outras causas, outras origens daquilo que a gente está sentindo, né? Que às vezes vem de uma situação familiar. Por outro lado, a professora estava comentando também, né, o quanto que às vezes isso é passado ali de mãe para filha, e o quanto que uma coisa que fica muito forte para mim é o quanto que a gente faz isso por amor, né? O amor que talvez de alguma forma capta, se conecta com aquele campo de informação e às vezes por amor a gente traz aquele sintoma, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, eu já vi pelo joinha e eu até quero compartilhar. Eu sei que a professora Sônia estava falando, por exemplo, do livro, que eu sei que está sendo um sucesso, o professor Bastos está fazendo um monte de coisa. Eu até peço desculpa que se a gente fosse entrar para falar um pouco da história e do currículo de vocês, provavelmente a gente ia falar o tempo inteiro aqui, mas eu acho que eu devia ter dado uma antecipada, né? Mas a gente está entrando no tema, a gente está encarando os nossos desafios tecnológicos, mas tá tudo certo. E aconteceu comigo isso. Eu falo para o pessoal que eu tive um sintoma de ansiedade, um processo na minha garganta, que aconteceu muito depois que eu voltei a morar com meu pai, vim para morar com meu pai no Brasil, morava com a minha mãe, eles eram separados, a gente foi para os Estados Unidos, eu decidi vir para o Brasil, e aí é como se eu trouxesse comigo um sintoma que a minha mãe às vezes apresentava, que era um nó na garganta, que só foi resolver depois que eu fui fazer todo um trabalho emocional com a minha criança. Então, eu falo muito isso, de como a gente, por amor, capta e carrega algumas questões. E aí eu queria ouvir de vocês, como é que vocês enxergam a possibilidade da gente lidar com isso? Eu gosto muito de trazer no Fala Ansiedade alguma forma assim propositiva, né? Tá, mas como é que eu supero isso?
a gente entende, e eu sempre reforço o aspecto da gente ter um trabalho, de ter um acompanhamento profissional, seja numa constelação, seja numa psicoterapia, mas vocês teriam alguma dica, alguma orientação? O que é que a gente faz para desatar esses nós? O que a gente precisa fazer? E eu queria ouvir de vocês isso. Então, é para a gente alinhar e para a gente voltar no que estava sendo dito. E aí, professor, se você quiser continuar também, porque interrompeu bem na sua fala, né? Coisa boa para a gente fazer quando a gente entra num processo de ansiedade, né? Ou entra numa lealdade invisível como essa que você fez aí do nó na garganta, porque isso te conectava com o pertencimento da sua mãe. Eu não me desligo de ti. Eu vim para o Brasil, mas eu estou coladinho com você. Nós estamos lado a lado, encostadinho. Então, se a gente parar e pensar, deixar a cabeça livre mesmo, pensamento livre, sem julgamento. Eu estou me parecendo com quem? Eu estou me conectando com quem? E se eu não encontrar ninguém, eu apenas olho, devo estar fazendo isso por amor a alguém, porque Bert fala assim, que muito da ansiedade também é uma exclusão mais antiga, que não traz na memória da gente. Então, assim, estou fazendo isso por amor a quem? E é sempre alguém da nossa família. A gente não faz isso para outras pessoas. Nós somos leais à família. A família é um clã que precisa se perpetuar. Ela vai seguir à frente. Então, por isso, a gente traz os sintomas. Então, a pessoa fecha o olhinho um pouquinho, mesmo naquele estado de ansiedade que está... Estou parecendo com quem? Me lembro quem? E se não consegue lembrar, é por amor a alguém. E eu olho para você, aí abre o olho, eu olho para você. Você pertence, você está comigo, você faz parte da nossa família. E vai ver que esse estado de presença chega na hora. Uau! Uau, que demais, que demais, que demais. Eu quero até fazer uma pergunta para vocês, porque ontem a gente estava no plantão Fala Ansiedade, que é quando eu entro só para responder perguntas e comentários, e aí teve uma pessoa que comentou assim, eu tenho depressão e ansiedade porque isso é genético, tá na minha família, então não tem solução. E aí eu me posicionei em relação a isso, mas como a gente está falando dessa questão familiar, nessa questão de quanto que a gente traz as coisas por amor, o que vocês poderiam falar sobre isso? Será que então, se eu tenho um problema que é genético ou se é familiar, eu estou fadado a sofrer com ele? Existe um caminho, existe uma solução? Eu não estou ouvindo mais vocês. Não sei se vocês ouviram a pergunta até de uma outra forma, não foi? Pois é, gente. Você vê como é que esse conteúdo é especial e como a gente perceber essa origens das nossas dificuldades e o quanto que às vezes, como a gente pode dizer assim, o buraco está mais embaixo daquilo que a gente está sofrendo, pode ser um caminho muito importante, né? Porque enquanto a gente quer resolver o sintoma, a gente fica travado ali, ou querendo resolver com um remédio, e ao perceber que existe todo um processo por trás, nos possibilita encarar certas questões com a gente mesmo, resolver certas questões muito mais profundas dentro da gente mesmo e que de verdade nos liberta daquilo que a gente está sofrendo ou daquilo que a gente está trazendo para a nossa vida, até no movimento de amor, né? Como a gente estava dizendo aqui, às vezes por amor. Talvez eu esteja trazendo todo um sintoma e um adoecimento físico e emocional para mim e para minha vida. E como é que a gente, então, talvez consiga encarar, né? O Israel está dizendo, Pedro, muito massa, profundo,
mais assusta, né? Assusta, né? Porque talvez seja um campo desconhecido, né? Seja um aspecto que a gente às vezes nem conecta, mas ao mesmo tempo, como o pessoal está dizendo aqui, é o medo de um quarto escuro, como é que eu resolvo isso? Aonde que eu consigo desatar esses nós, né? Mas eu digo uma coisa, tomar consciência é metade do caminho. Então a gente perceber, por mais às vezes que parece muito viagem, mas a gente perceber e é uma viagem, mas que faz sentido. E aí a gente vai entrando, e aí talvez a gente vai fazendo algumas coisas também para conseguir superar isso, né? Então acho que a gente consegue retomar por aí. Professor, continuo sem te ouvir. Mas eu vi alguma coisa de depressivo. Agora voltou. Acho que agora voltou. Então, você estava perguntando que a cliente... Eu não estou ouvindo. Eu ouvi rapidinho vocês e depois caiu de novo. Realmente eu não estou ouvindo vocês. Eu acho que o pessoal continua me ouvindo. Inclusive o pessoal até continua bem interessado, né, em como fazer a constelação, falando sobre a questão da ansiedade, da questão do medo. E realmente eles estão sem áudio de novo, né? Gente, para você ver, né? Se a gente falar que lidar com as nossas dificuldades é fácil, a gente vai estar mentindo, né? Se a gente vai dizer que lidar e superar os nossos desafios é algo que vai ser resolvido num passe de mágica, não vai. E se a gente vai ter desafios no caminho, vamos, com certeza. Agora, eu honro muito e agradeço, inclusive, o entusiasmo e a capacidade de superação e de resiliência aqui dos professores de estarem se dispondo a enfrentar esses desafios aí tecnológicos para a gente encarar isso. Então, talvez até fique como um bom exemplo de quanto que a gente precisa na nossa vida tentar outra vez e tentar várias vezes para a gente conseguir seguir o nosso caminho, né? Tô vendo vocês aqui de volta. Não a nós, porque eu acho que a internet está variando muito. Siga com a live. Isso. Então, Pedro, qualquer coisa Oi? você segue, tá? Porque a internet deve... Escreva, siga. Eu ouvi um pouquinho vocês falando e travou. Não tá dando. A Marluz está dizendo, manda um beijo para a cidade de Bezerros, Pernambuco. E aí a gente pode decidir para a nossa vida, né? Que não deu certo, eu vou desistir, ou eu vou tentar até dar certo, ou eu vou encontrar um outro caminho, ou eu vou encontrar uma outra forma, ou eu vou encontrar uma forma mais criativa, ou eu vou respirar fundo e encarar de um outro jeito, né? Mas fica talvez aí um bom exemplo prático, né, de o quanto que o tentar faz parte da gente fazer qualquer coisa na nossa vida. Nem que seja continuar com esse papo que estava demais aqui, né? Se não der hoje, a gente vai tentar outro dia, não tem problema, mas a gente está dando aqui o nosso melhor, né?
Não, mas ó, nós ficamos assistindo aqui, viu? Se não, se der errado, você tem muito Ah, conteúdo. pronto. Eu sempre assisto você, então não vai ser diferente, tá? Isso. E a gente acha fantástico a sua fala, e a fala da gente é mais uma contribuiçãozinha, pegar uma caroninha com você. Aqui Ah, você imagina. fala com muita propriedade. A gente lhe honra muito por isso, porque o quanto você tem contribuído para a vida das pessoas. Ansiedade não é fácil. Quem vive ansiedade sabe quão é difícil, quão não é fácil sair dessa situação. E assim, pequenos ajustes que você ajuda, pequenos ajustes que nós fazemos também ajudam. Então, siga com a live. Bom, gente, mas obrigado. Eu acho que agora voltou, né? Quando a gente está quase falando, não, vamos se despedir, não, mas não vamos, não. E agradeço a palavra de vocês, mas a participação de vocês é que vocês são a participação ilustre aqui. E todo mundo estava confirmando isso. Porque quando vocês foram falando, o pessoal, ai meu Deus, estou conectando, estou com medo, mas quero saber mais. Não imaginava que isso acontecia. Então, se dá para a gente continuar hoje, eu ainda topo aí, ver se a gente ainda consegue falar. Tá, então eu vou dizer o seguinte, olha, todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Todos nós estamos conectados à grande alma da família. Então não tenha medo, porque assim, você é metade sua mãe, metade o seu pai, mesmo que você não tenha os conhecido. Eles estão vivos dentro de você. E junto com isso vem toda a história milenar da sua família. Então, muitos dos surtos, muitos dos rompantes de ansiedade estão ligados à nossa grande alma familiar, estão ligados à nossa consciência de família, a um padrão de universal muito maior. E aí, cada vez que toma-se mais conhecimento, mais consciência de que eu vim de um pai e de uma mãe, não importa como eles foram, mais presença você vai tendo. E na medida que você vai tendo mais presença, vai acontecendo uma quietude dentro do seu ser. Então, não são coisas tão difíceis assim falar de constelação familiar. E, inicialmente, a gente pensa que não entende bem, mas são princípios pequenininhos que muitas vezes o seu pai disse para você: obedeça a seu avô, respeite os mais velhos, não pegue as coisas dos outros, divida o pão, né? Não é divida. Então, são princípios bem familiares mesmo. É verdade. Uma das questões, uma das origens da constelação vem da análise transacional, né? Bert Hellinger, ele estudou muito a análise transacional e ele tinha lá a análise dos scripts, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, assim, existe um sistema interno também. Além do sistema externo, nós temos um sistema interno. Tá? E nesse sistema interno, nós temos, temos a nossa... Quebrou de novo. Outra vez. E o pessoal está dizendo aqui, nossa, eu estou amando aqui. Eu me interessei demais, se não for hoje, por favor, depois. É mesmo, uau, coraçãozinho aqui. Tudo é perfeito, a Paula falando. E olha que profundidade a professora estava dizendo, né? Do quanto que talvez a importância da gente se reconectar com a nossa origem, né? Até porque talvez o nosso pai e a nossa mãe está vivo dentro da gente. A gente é metade pai, metade a mãe. Então, enquanto a gente quer brigar, excluir, rejeitar, talvez outras coisas venham surgindo nesse processo. Enquanto a gente vai abraçando, honrando e agradecendo, talvez a gente possa ir até, inclusive, se curando disso que a gente não entende e que a gente está sofrendo. Ó, o pessoal está dizendo live maravilhosa, aqui a Maria comentando, que a origem muitas vezes é desconhecida, né? O pessoal super interessado aqui no tema.
É isso, Pedro. Eu acho que é... Então, A Tiffany falando aqui, né, que a live é maravilhosa. Bom, gente, eu de verdade falei que seria demais, está sendo demais, está sendo um, um, é sim uma ramificação da psicologia, uma ferramenta, é uma e outra. A constelação familiar acabou sendo sim uma ramificação e às vezes até de ser algo de certa forma separado, mas que veio da origem. O Bert Helling, o criador, digamos assim, o idealizador da constelação familiar, teve muitas bases, sim, da psicologia, então são as duas coisas. A professora Sônia com certeza saberia até falar melhor sobre isso. A gente estava preparando, na verdade, eles prepararam um grande presente que, inclusive, eu falando com o professor aqui, ele até me autorizou a compartilhar com o pessoal, é um presente aberto ao público. Se a gente não conseguir ainda continuar, espero que a gente tenha aí um outro momento, mas eu quero falar sobre isso, porque os dois, nessa generosidade, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, mas eu acho que o pessoal está me acompanhando aqui, então eu vou aproveitar para falar. E se eu tiver errado, aí vocês me corrijam, mas os dois estavam indo, nesse ano, fazer uma grande turnê pela Europa, com palestras, divulgação do livro da professora, da doutora Sônia. E aí, de repente, veio essa coisa do Covid, que eles fizeram um cruzeiro na internet, e de repente teve que ser adiado, eles tiveram que voltar correndo, quase ficaram presos lá, tiveram algumas pessoas que participaram desse cruzeiro que até tiveram dificuldade de voltar para o Brasil. E aí eles tinham um curso online, um curso introdutório para falar mais sobre a constelação familiar, né? Não é exatamente a formação, por exemplo, que eu fiz, né? A formação para você virar um constelador, digamos assim, mas é um curso introdutório para você entender melhor sobre a constelação familiar. E pelo que eu conversei com o professor João Bastos, era até um projeto mais para frente. E com isso tudo, eles decidiram não só disponibilizar esse curso introdutório, falando mais sobre a origem da constelação familiar, trabalhando todos esses aspectos que rapidinho aqui deu para eles darem uma pincelada e o pessoal já deu esse uau, né? E eles disponibilizaram esse curso introdutório de forma gratuita. Quando a gente marcou essa live, eu fiquei sabendo disso. Então eu já fui lá e, mesmo tendo feito já a formação, eu fui lá, já terminei praticamente o curso. Foi muito bom. Eles trazem, inclusive, de uma forma clara, de uma forma fácil de entender, mas para a gente abraçar melhor, entender melhor o que é isso, do que a constelação traz, um pouco da origem do Bert Helling. Enfim, propõe alguns exercícios que são simples, mas são muito transformadores, e disponibilizaram isso de forma gratuita. Então eu quero, na verdade, assim, quase que cortejar com o chapéu alheio. É quase que eu quero trazer um presente para minha audiência aqui, que na verdade o presente é deles. Então eu quero deixar claro que o presente é deles, mas com a generosidade deles, eles trouxeram então esse curso introdutório nas constelações familiares, que está disponível. A gente ia até disponibilizar melhor aqui o link. A gente teve essa dificuldade aqui, é um presente mesmo. Quem quiser, me manda um direct, ou procura nas redes sociais deles também. Eu não sei exatamente qual que é o link aqui, mas vai na minha bio. A gente ficou divulgando aqui ao longo do dia, né? Então, tá na minha bio. Você pode me mandar um direct também, que eu te mando o link. É simplesmente um curso introdutório sobre constelação familiar,
gratuito, que você faz lá. Ainda tem, inclusive, um testezinho para ver se você está prestando atenção mesmo. Então você vai lá, assiste, clica lá, vê se você está aprendendo. É um conteúdo de verdade muito transformador. É um conteúdo que não só vai ajudar a gente a reequilibrar a nossa ansiedade, mas a reequilibrar a nossa vida como um todo. Às vezes a gente está com um monte de coisa travada. Eu digo por mim, me pergunta como é que eu sei. Ao longo da minha formação, não só eu aprendi várias técnicas e toda uma forma de enxergar a vida diferente. Não é nem só uma técnica, é como se fosse uma filosofia, um jeito de enxergar a vida diferente, com toda essa visão sistêmica, e que, ao mesmo tempo, me ajudou muito no nível pessoal, de desatar vários nós também que eu vinha trazendo, dificuldades que eu vinha trazendo. Eu posso dizer que foi um divisor de águas para mim, foi maio do ano passado, de 2019. Então, foi realmente algo muito especial. Então, está fazendo aí um ano agora, né? A gente está entrando em maio. Eles, inclusive, a formação de novo seria agora esse maio, por conta dessa confusão toda, passaram para outubro. Eu tenho a felicidade de dizer também que eu fui aceito para não só assistir de novo, para participar de novo. Vou participar como trainee ainda de novo agora dessa formação, então vou poder contribuir e participar ainda mais. E fiquei muito empolgado com isso, isso tudo aconteceu essa semana. Mas para vocês que querem só pelo menos dar uma olhada, entender direito o que é isso, me manda um direct ou os procura lá na rede social deles, no Instituto ou no Ksan, ou na rede social de cada um, ou me manda um direct que eu mando para vocês esse link desse curso introdutório gratuito. Espero que a gente possa falar mais. A professora está dizendo aqui, merecido. Fiquei muito empolgado com isso mesmo. Até porque quando eu fiz a minha formação, eu tive contato com alguns trainees que foram pessoas que fizeram a formação antes e me ajudaram muito também. A gente cria um vínculo, um elo muito legal. Então, poder agora fazer isso em outubro. Então, vamos torcer para que toda essa confusão aí que a gente está vivendo se reequilibre e que a gente use esse tempo que talvez a gente esteja enfrentando grandes desafios para também se organizar, para que a gente possa se preparar para voltarmos ainda melhor, diferentes. Não adianta a gente voltar igual, mas que a gente volte diferente, mas que a gente volte melhor. Que a gente consiga desatar esses nós na nossa vida, desemaranhar situações que estejam emaranhadas aí, que mesmo que por amor a gente traga esses emaranhados, como a gente pode falar um pouquinho, e que ao mesmo tempo a gente possa reconectar algumas questões da nossa vida, né? Porque era isso até inclusive que eu queria perguntar para eles, e a gente vai poder, espero que a gente tenha outras oportunidades, que se a gente faz isso por amor, e às vezes a gente está adoecendo por amor, a gente pode sim manter o amor, mas o amor de uma forma mais saudável, de uma forma mais equilibrada, de uma forma reconectada e não tão emaranhada nesses sofrimentos que talvez a gente esteja trazendo do nosso contexto familiar, né, da nossa origem. Que também, por outro lado, quanta honra e quanta força a gente não traz. Quanto que as pessoas que vieram antes da gente fizeram, e só porque eles fizeram do que fizeram, a gente está disponível hoje para viver a nossa vida, né? Quantas lutas, quantas batalhas, quantas situações, que contexto difícil. Outro dia, a gente estava falando aqui sobre como é que a nossa vida tem ficado, às vezes, mais fácil e mais prática, né? Às vezes, para a gente fazer uma coisa que antes... Imagina o trabalho que dava para a gente fazer uma coisa lá atrás. Imagina o quanto que os nossos ancestrais, nossos pais, avós, bisavós tiveram que lutar, enfrentar e travar batalhas gigantescas para a gente poder chegar onde a gente está hoje. Então, poder agradecer, poder honrar isso, poder perceber que se a gente está vivo hoje, é por conta de quem veio atrás da gente. E aí a gente poder dar continuidade a esse fluxo de vida e poder seguir a nossa vida com maior paz, com maior equilíbrio, com maior saúde emocional. Faz parte a gente, às vezes, desemaranhar essas questões e se conectar de uma outra forma, né? Então, é muito isso que todo esse aprendizado e todo esse trabalho nos traz,
ao mesmo tempo, como a gente falou no início, se conseguir se colocar num estado de presença, de confiança, não de a gente ter controle de tudo, não da gente saber que tudo vai dar certinho para eu estar bem. Porque a vida não é assim, né? Ah, eu já tinha o meu ano totalmente planejado. Bom, então vai ter que replanejar, né? Não estou dizendo que a gente não tem que planejar, mas se a gente não trabalha a nossa confiança, a nossa espontaneidade para lidar com as situações, como elas vão nos apresentar, e a gente ter essa falsa sensação de que se a gente não tiver controle de tudo, o mundo vai desabar, e aí quando a coisa não acontece como a gente queria, a gente se descabela, se desespera, e a gente adoece, né? Então, talvez ficou aqui um exemplo claro, primeiro, da generosidade deles, de tentar... isso pode ter... o quanto que a gente não está conectado com essa questão do julgamento, mas conectado com a questão da entrega, do poder contribuir, né? Então, professor, agradeço demais. Vocês estão até comentando aqui, estamos hiperconectados, Pedro, que legal. O professor está dizendo que sim, o amor é a cura quando aceitamos a nossa origem e os desafios que os nossos antepassados para estarmos aqui, né? Então, quando a gente vai aceitando exatamente isso, esses desafios, merecido, que legal. Foi difícil até, porque quando eu fui falar com eles, já estava até meio que fechado, né? Não é uma coisa fácil ali para ser um trainee lá da formação, e aí mudou isso tudo, e de repente a gente conseguiu conversar, foi uma surpresa boa, foi danado, e... Além de tudo, ainda tem uma grande cereja do bolo, que ainda é em Maceió, né? A gente aqui de Brasília sofre um pouco com isso, porque Brasília, eu gosto muito de Brasília, mas é meio longe do mar. E quando você chega lá em Maceió, é o oposto, né? Um marzão lindo, uma energia ótima, muito legal estar com o pessoal lá. Eu já estou também tendo uma ansiedade muito boa para que chegue em outubro e a gente possa estar presente de novo, e ao mesmo tempo sou muito grato aí à tecnologia que nos ajuda a nos conectarmos aqui mesmo à distância, mesmo com os desafios que eventualmente aí vocês viram que a gente enfrenta, né? Meio longe é um pouquinho, mas Israel está dizendo aqui, é pertinho de mim, Maceió. Pois é, Israel, tá vendo? E quem sabe a gente não se encontra lá, então, na formação de constelação familiar. Me manda um direct, Israel já me conhece aqui, está participando também do nosso treinamento. Me manda um direct que eu te passo o link. Tá demais mesmo, esse curso introdutório de constelação familiar. Então, agradeço pelo presente que eles me deram, que eu posso dar para vocês, que eles estão dando para vocês, na verdade, né? Gente, estamos chegando aqui no final da nossa live, porque ela dura 1 hora aqui pelo Instagram e depois ela cai. Eu sei que travou, agradeço pela atenção, pela paciência de vocês. Ao mesmo tempo, agradeço demais a generosidade dos professores. Deu para sentir que o negócio é legal, né? Pelo pouco que a gente conversou, deu para sentir que o negócio é bom. Então, vamos conversar mais. Tem muito papo, tem muito assunto. E quem sabe a gente não marca uma próxima. Quem sabe a gente não marca uma próxima. Me manda um direct para eu te mandar o link do curso de formação. E me manda um direct depois se vocês querem ouvir mais, se vocês querem que a gente continue esse papo e que a gente ajuste aí essas coisas tecnológicas. Mas, de qualquer jeito, foi muito positivo. Gente, muito obrigado. Eu tinha comentado amanhã que a nossa estreia do nosso novo podcast Chega de Crise seria amanhã. A arte, as coisas ainda não ficaram prontas direito, a nossa divulgação, então a gente vai fazer ainda, a gente vai estrear no dia 13, agora sem falta, na próxima quarta-feira, às 13 da tarde, então dia 13 de maio, às 13 da tarde, à 1 da tarde, a gente vai estrear o nosso podcast Chega de Crise no YouTube, clica no link da minha bio e se inscreve lá. Professores, muito obrigado, temos 3 segundinhos aqui, um beijo para